A ditadura militar no Brasil, que começou em 1º de abril de 1964 e só veio a terminar em 1985, foi um período marcado pela brutalidade, repressão e perseguição aos movimentos sociais. A população negra, como outros grupos marginalizados, foi especialmente vulnerável à repressão e à violência durante o período. Militantes negros e ativistas que lutavam por direitos fundamentais para a população preta enfrentaram uma grande repressão, tendo suas reuniões e manifestações frequentemente tratadas como alvo de vigilância, interrupções e dispersões violentas por parte das forças do regime ditatorial. Durante esse momento inicial da ditadura, o movimento negro, que desde o fim do Estado Novo vinha se articulando de forma constante, acaba se dispersando, uma vez que a censura e a repressão tornaram ainda mais difícil para os ativistas negros denunciarem o racismo e lutar pelos seus direitos. Para piorar a situação e dificultar ainda mais o combate ao racismo, a democracia racial, ideia que mascarava e negava o racismo como estruturante no Brasil, ao afirmar que o povo brasileiro era oriundo da miscigenação, sem distinções raciais e que, portanto, negros, brancos e indígenas eram iguais na sociedade brasileira. Foi adotado pelo regime militar como discurso central ao tratar das relações étnico-raciais no país, minimizando a luta do povo preto e, inclusive, afirmando que os verdadeiros racistas eram os militantes que insistiam em pautar a desigualdade racial no Brasil. Embora a ditadura insistisse em se apoiar no discurso de democracia racial, a realidade escancarava o racismo que já havia contaminado as estruturas da sociedade brasileira, e a maneira falaciosa com que esse mito se desenvolveu, visto que não foram poucos os casos de discriminação racial durante esse período. Dos inúmeros, 3 casos possuem um destaque crucial para entender o processo de rearticulação do movimento negro durante a ditadura. Em abril de 1978, 4 jogadores de vôlei negros foram proibidos de entrar no Clube Regatas Tietê, localizado em São Paulo, sob a justificativa de que o clube possuía uma política de exclusão racial. Este ato de discriminação provocou uma forte reação entre os movimentos sociais e ativistas negros da época. Porém, outros 2 casos ainda mais violentos marcaram aquele ano. Em 16 de junho de 1978, Newton Lourenço foi abordado pela polícia de São Paulo, acusado de roubo. Ele foi levado para o 44º Distrito Policial e, segundo relatos, foi brutalmente espancado até a morte pelos policiais. Em 28 de maio de 1978, Robson Silveira da Luz foi preso pela Polícia Militar em São Paulo, sob a acusação de roubo de frutas. Levado para o 44º Distrito Policial, ele foi brutalmente espancado pelos policiais. Robson morreu em decorrência das torturas sofridas. A vítima teria apenas pegado algumas frutas da barraca de um amigo próximo e se comprometido a pagar mais tarde. Tal atitude foi o suficiente para terceiros denunciarem ele por roubo. Até hoje, a família de Robson afirma que os responsáveis não foram devidamente punidos. Mesmo com estes casos revoltantes de discriminação e brutal violência contra a população negra, a forte tensão e a falta de espaço dos movimentos de oposição da ditadura para que se discutisse o problema de racismo no Brasil eram grandes empecilhos para uma incidência mais incisiva sobre o assunto. O discurso da esquerda era o seguinte: questão racial e questão de gênero dividem a luta de classe. A minha esperança era que um dia fôssemos discutir a questão racial, mas não se discutia. Era necessário que o movimento negro se articulasse novamente e estivesse pronto para ir à luta contra o morticínio da população negra. E assim o fizeram. Na noite de 7 de julho de 1978, nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, um outro evento histórico acontecia. Mais de 2.000 pessoas se reuniram nas escadarias do teatro em um ato histórico, em plena ditadura, para dar um grito de basta contra o racismo no Brasil. Ali nascia o Movimento Negro Unificado, o MNU, uma organização importantíssima para o combate da desigualdade racial e do próprio regime ditatorial. Juntamos todo mundo quando criamos o MNU. Fizemos um ato público porque tinha que ser um processo vitorioso para enfrentar a ditadura militar. A mobilização contou com a participação de diversos grupos e lideranças do movimento negro, incluindo intelectuais, estudantes, trabalhadores e artistas. Durante o ato foi lida a Declaração de Princípios do Movimento Negro Unificado, que delineava os objetivos
e as diretrizes da nova organização, com ênfase na luta contra o racismo, além de promover a igualdade de direitos para a população negra no Brasil. Em termos de coerência, de coesão, né, foram 4 faixas, né, que sintetizavam o que a população negra de São Paulo estava dizendo naquele momento, né? Contra a violência policial, contra a discriminação racial, pela igualdade racial e pela democracia racial. Além disso, líderes e ativistas proferiram discursos denunciando o racismo e a violência policial, destacando a necessidade de organização e luta contínua contra a discriminação racial. No momento da fundação, o pessoal do movimento, na verdade, denunciava a inexistência da democracia racial, tão falada, inclusive, pelo regime militar. A fundação do MNU representa um marco na história do movimento negro no Brasil, consolidando a luta contra o racismo em uma organização nacional. Dado o constatado, o MNU passou a atuar em diversas frentes, promovendo campanhas de conscientização, organizando protestos e pressionando por mudanças legislativas e políticas públicas. O racismo institucional e estrutural que se manifestavam de diversas formas durante a ditadura, junto da tentativa de apagamento da luta histórica da população negra nesse país, foram responsáveis pela criação do MNU e pelo renascimento do movimento antirracista no Brasil. Mesmo após o fim da ditadura, o MNU permaneceu vivo e lutando pelos direitos da população negra e contra o racismo. Lideranças como Lélia Gonzalez, Milton Barbosa, Abdias do Nascimento, Regina Santos, José Adão, entre diversos outros, marcaram a luta do MNU e inspiraram e seguem inspirando diversos jovens militantes do movimento negro. A trajetória do movimento é marcada por diversas vitórias, como a criminalização do racismo na Constituição de 1988, a Lei de Cotas, o Dia da Consciência Negra, a Lei 10.639, a demarcação de territórios quilombolas, entre diversas outras. Porém, o MNU continua sendo frente contra o racismo estrutural, lutando por políticas públicas para as pessoas negras, contra a violência policial, entre diversas outras formas que o racismo toma em nossa sociedade. Embora o regime militar tenha acabado, a luta pela democracia no Brasil ainda continua, pois enquanto houver racismo, não haverá democracia. Enquanto for preciso, o povo negro brasileiro continuará na luta, honrando a história do MNU e de todos os que vieram antes. Povo negro unido é povo negro forte, que não tem a luta, que não tem a morte. Povo negro unido é povo negro forte, que não tem a luta, que não tem a morte. A polícia não tem o direito de matar, não existe pena de morte.